Meus lindinhos e minhas lindinhas da Pro, salve, salve. Espero que vocês estejam todos bem. E eu quero dar a vocês as boas-vindas para mais um capítulo do nosso Direito Administrativo em Questões. E hoje o nosso tema será a Lei 9784 de 99, também conhecida como Lei do Processo Administrativo. No link da descrição, no espaço da descrição, vocês vão encontrar um link do Google Drive, onde vocês poderão acessar gratuitamente o PDF contendo os slides dessa aula. Então, fique à vontade para baixar os slides, acompanhar a aula, já se utilizando dos slides. Não esqueça também de estar com a norma do seu lado, ou impressa, ou no seu Vadmecum. Essa lei ela não é grande, ela não é muito grande essa lei, então vai lá no site do Planalto, se você puder também, imprima e faça as marcações dos artigos que, à medida que nós formos revelando os gabaritos, vão aparecer na tela. Então, faça as marcações, porque esses artigos que nós vamos aqui enfatizar, eles são costumeiros em prova. Tudo bem? Então, vamos começar. Prontinho, questão número 1 já na tela para a gente ir aquecendo. É uma questão que demanda conhecimentos acerca do âmbito de aplicação da Lei 9784. O enunciado da questão está afirmando que o Poder Judiciário, ou seja, no âmbito do Poder Judiciário, só é possível a aplicação da 9784 se o Judiciário estiver agindo em sua função típica, ou seja, em sua função judicante. Isso é verdade ou mentira? Escolha sua resposta e vamos ver se você acertou. O gabarito, portanto, é errado. E aí nós vamos conferir lá no artigo 1º, parágrafo 1º. O artigo 1º, no caput, ele vai dizer que as normas básicas estabelecidas pela 9784 serão no âmbito da administração federal direta e indireta. Já o parágrafo 1º, ele vai dizer assim: os preceitos dessa lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa. Por isso, errado é a questão, porque ela está afirmando que o judiciário só vai sofrer a aplicação da 9784 se estiver agindo em sua função típica. E vimos aí que não é verdade. Quando no desempenho de sua função administrativa, vai haver aplicabilidade da 9784 no âmbito do judiciário. Entendido? Então vamos ver o que nos reserva a questão 2. Questão número 2, já aí para nós visualizarmos. As alternativas abaixo, elas vão elencar alguns princípios da administração pública, princípios que a 9784 traz. Nós temos alguns princípios lá na Lei de Licitações, temos princípios que a Constituição Federal, no caput do artigo 37, traz, afirmando que a administração pública deve exercê-los, e a 9784 fez a mesma coisa. Então, aí nessas 4 alternativas, tem um intruso. Em que letra esse intruso está? Vamos ver no gabarito? Então, gabarito, letra B. Olha quem está aí camuflada. Fizemos até um sublinhado aí, ó, para que o intruso fique bem evidenciado quem ele é. No caso, o intruso, é a eficácia. A eficácia que a gente está bem acostumado a vê-la sempre de mão dada, sempre de parceria com a eficiência, só que dessa vez a eficácia ficou de fora. O artigo 2º, lá da Lei 9784, que eu espero que você esteja com ela aberta aí, a abinha do seu navegador aberta no site do Planalto na 9784, ou seu Vadmecum aberto do seu lado,
ou a lei impressa. Como eu falei na introdução, essa lei ela é pequena, ela só tem 70 artigos, ela é relativamente pequena. Então, se você quiser e puder imprimir, não vai gastar muita página. Eu espero que você esteja com ela aí do seu lado fazendo suas marcações. Então, ó, gente, quem já se considera veterano no mundo dos concursos sabe que é típico do examinador colocar a eficiência onde não está a eficácia ou vice-versa. É pegadinha antiga. Mas se eles continuam aplicando, significa que continua derrubando. Mas nós, alunos Pro da Branca, os lindinhos e as lindinhas da Pro, não vão cair, não vão escorregar nessa casca de banana. Combinado? Então vamos agora para a questão 3. Questão 3, o que é que ela vai demandar de nós num primeiro momento? Tem 4 incisos aí que precisam ser analisados. Então, o que é que você vai fazer? Dê a pausa no vídeo, analise cada um deles. Mais adiante, o que é que precisa ser respondido exatamente? Assinalar a letra, a alternativa em que nós demonstramos quais são os corretos ou se nenhum item está correto conforme aduz aí a letra D. Então, dê sua pausa no vídeo, analise com calma cada um dos incisos, escolha os corretos, depois marque a letrinha que você acha que está a resposta. Tudo bem? Vamos avançar. De volta, então, com o slide que demonstra aí o gabarito da questão 3, como sendo letra C, apenas os incisos 3 e 4 estão corretos. Então, veja lá na Lei 9784, vai lá no artigo 2º, depois vai lá no parágrafo único e olha os incisos 4, 8, 7 e 13. Eu não os coloquei em ordem no slide, em ordem que eu digo, na ordem que eles aparecem na lei. Preferimos colocar na ordem que eles aparecem na questão para ficar melhor na hora que você for fazer a sua conferência. Então, vamos aqui juntos agora. Tá com seu materialzinho aí, lindinho ou lindinha? Tá com seu material, tá com a sua lei aberta? Então, vamos lá no artigo 2º. Achou o artigo 2º? Ótimo. Então, agora visualize onde está o parágrafo único. Visualizou o parágrafo único? Beleza. Então, vamos ver o que é que está errado. Primeiro, está dizendo, atuação segundo padrões éticos de improbidade, decoro e boa-fé. Gente, esse primeiro só está errado porque colocou 2 letrinhas em cima da palavra, em cima não, ao lado, colocou aí um prefixo, improbidade. E não é improbidade, é probidade. Olha aí o inciso 4, atuação segundo os padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Por causa desse M que colocou esse prefixozinho, fez com que o item ficasse errado. E o segundo está errado por quê? Observâncias das formalidades e da erudição essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Essa palavra erudição inserida aí no inciso foi invenção de quem criou a questão, ou seja, meia culpa. Então, ó, essa palavra erudição significa o quê? Significa aquilo que é erudito, que é culto, que é educado, que é dotado de muita inteligência, de muito saber, de muito conhecimento. Não é isso que está lá. Esse inciso 2 na questão é o inciso 8 lá na letra da lei. Está escrito assim, observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. E traduzindo, isso nada mais é que o princípio do informalismo ou do formalismo moderado. Não precisa essa erudição, esse rebuscamento na formalidade, como está aí no inciso. Tranquilo?
E o inciso 3 na questão é o inciso 7, lá na lei, que você pode dar uma lidinha, e o inciso 4 na questão é o inciso 13, lá na lei, que também dê uma lidinha e você vai conferir que está super de acordo com o texto legal, ok? Então, vamos ver a questão número 4? Vamos lá. Questão 4 é uma pergunta simples, vai demandar conhecimento sobre as disposições gerais da 9784, e aí vamos resolver, escolhendo aí entre o certo e o errado, se realmente o processo administrativo só pode ser iniciado a requerimento do interessado. Então vamos dar a nossa pausa, analisar e escolher nossa resposta. E a resposta é não, gabarito, portanto, errado. Não necessariamente um processo administrativo só pode ser iniciado a requerimento do interessado. Ele pode ser iniciado de ofício também, e você vai conferir isso lá no artigo 5º. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. Tudo bem? Então, vamos correr para a questão 5 agora. Certo? Questão 5. Constitui-se em direito dos administrados. Veja bem, constitui-se em direito. Isso quer dizer que entre as alternativas abaixo, uma delas aponta um direito do administrado. Então vamos pausar o vídeo, analisar aí dentre essas alternativas o que corresponde a um direito e vamos marcar. Tudo bem? E o gabarito, então, da questão 5 é a letra D, que você vai conferir lá na letra da lei, no artigo 3º, dos incisos 1 a 4. E tecendo aqui um rápido comentário sobre as 3 primeiras, a alternativa A, em verdade, o que está escrito aí é um dos requisitos da petição inicial do processo administrativo. As letras B e C, em verdade, o que está escrito aí são deveres do administrado, que se você quiser olhar lá na letra da lei, apesar da questão não estar cobrando exatamente conhecimentos sobre o que são os deveres do administrado, mas até por exclusão também daria para acertar a questão, porque quem conhece os deveres saberia discernir quem são os direitos e vice-versa. O artigo 4º, lá da 9784, que também tem o mesmo número de incisos que o artigo 3º, 4 incisos, vai nos elencar quais são os deveres do administrado. E você vai identificar nesse rol dos deveres as alternativas B e C. Inclusive, aonde você está vendo aí agir de modo temerário, não é agir, é não agir de modo temerário. É um dos deveres do administrado. Tudo bem? Então, vamos seguir para a questão seguinte. E o gabarito é errado, portanto, e vamos conferir no caput do artigo 6º, lá diz que o requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida a solicitação oral, deve ser formulado por escrito. Mas apesar de ele estar dizendo que o requerimento deve ser formulado por escrito, perceba que há uma ressalva, em que há casos que pode ser admitida a formulação do requerimento por forma oral. Então, o entendimento que você tem que extrair da resolução dessa questão não é a regra, porém, a 9784, ela prevê sim situações em que o requerimento inicial do interessado vai poder ser formulado de maneira oral. Tudo bem? Então, vamos passar para a questão 7, para continuar aperfeiçoando nossos conhecimentos sobre a Lei 9784 de 99. E então, pessoal, o gabarito da questão 6 é errado. Isso você pode conferir lá no artigo 6º. O artigo 6º, ele traz uma ressalva de que pode haver, sim, situações em que o requerimento inicial do interessado possa ser formulado de forma
oral. Tudo bem? Então, vamos para a questão 7. E temos aí questão 7 se fazendo presente. Eu estou imaginando um de vocês agora sussurrando para mim: Misericórdia Pro. Que tamanho de enunciado é esse? Amadinhos, vão se acostumando, porque no mundo dos concursos nós temos que vislumbrar todos os cenários possíveis. E, em verdade, enunciado grande não é nenhuma novidade que as questões da FCC têm enunciados grandes, além também de alternativas com redações enormes. Então, vamos nos acostumar. E vocês que já são aqui que são frequentadores assíduos aqui do canal da Pro da Banca, vocês já devem ter assistido algum vídeo meu, pelo menos um, em que eu digo para vocês, nessas situações, o que é que vamos fazer? Dividir e conquistar. Então, você vai pegar a primeira parte, o primeiro período, vai ler, vai tirar uma conclusão a respeito, depois vai pegar o segundo período, vai ler e vai tirar uma conclusão também a respeito. Quando você começar a ler o primeiro período, detectou algo errado, para a leitura na hora, não precisa nem gastar seus olhos com o restante, porque questões no estilo certo e errado, nós já sabemos que ou está tudo correto ou nada está bom, certo? Então dê sua pausa, divida aí o enunciado da questão em 2 períodos, faça análise tanto de um quanto de outro e escolha se está certo ou se está errado. Beleza? Então, vamos adiante para a gente conferir se acertamos ou não. Gabarito da questão 7 na nossa tela. Imagine um enunciado enorme e a questão no final traz o seu gabarito como errado. E você vai conferir o artigo 7º. Pode ser que você que esteja me assistindo neste momento abra lá o artigo 7º e não encontre essa primeira parte do enunciado. Essa primeira parte do enunciado não está no artigo 7º. Está lá no artigo 2º, que fala sobre os critérios que o processo administrativo deve adotar. Entre os critérios que o processo administrativo deve adotar está esse, da adoção de formas simples, suficientes e adequadas para propiciar um grau de certeza, segurança e respeito aos administrados. Já no artigo 7º, você vai encontrar o que realmente importa na questão, que a última parte da questão afirma que é vedada aos órgãos e entidades administrativas a elaboração de modelos ou formulários. Ao contrário, o artigo 7º diz que é dever dos órgãos e das entidades administrativas elaborar esses modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes. Para que isso? Para poder se priorizar a celeridade. O administrado indo lá peticionar e encontrando já esse formulário com o seu pedido ali já prefixado, é mais fácil para ele. É bem mais fácil para ele apresentar sua petição, escrever o que realmente importa e apresentar ao órgão ou à entidade administrativa aquilo que ele realmente quer e precisa para ter a sua pretensão satisfeita. Ok, gente? Então vamos para a questão de número 8. Estamos quase acabando. Questão número 8. Mais uma vez, os conhecimentos nossos serão testados através de uma assertiva, onde a gente deve escolher a resposta como certa ou errada. E então, gente, o que é que vocês acham? A competência, ela é irrenunciável? Ela se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria? Há essa ressalva dos casos de delegação e avocação legalmente admitidos? Responda e depois vamos para o slide seguinte ver se acertamos. E a questão 8 está certinha, certíssima.
O que o enunciado da questão pronuncia é o que realmente fala o artigo 11, lá da nossa querida Lei 9784. Beleza, pessoal? Não esquecendo, pegue seu material, seu Vadmecum, seu PDF da Lei 9784 e vá marcando esses artigos que trouxemos aqui através dessas questões. São artigos bastante corriqueiros em prova. Você também pode usar esse PDF nosso, cujo link está aí na descrição do vídeo, para você pegar gratuitamente através de um link do Google Drive. Você também pode usar como exercício, à medida que você for acessando as questões, você vai procurando lá na lei. As respostas é uma forma de você ter um contato visual com a norma, e esse contato visual vai fazer com que você fixe a norma, que você memorize, que você já tenha essa intimidade, essa absorção do conteúdo da norma. Certo, gente? Então vamos passar para a questão 9. E a questão 8 está certinha, certíssima. O que o enunciado da questão pronuncia é o que realmente fala o artigo 11, lá da nossa querida Lei 9784. Beleza, pessoal? Não esquecendo, pegue seu material, seu Vadmecum, seu PDF da Lei 9784 e vá marcando esses artigos que trouxemos aqui através dessas questões. São artigos bastante corriqueiros em prova. Você também pode usar esse PDF nosso, cujo link está aí na descrição do vídeo, para você pegar gratuitamente através de um link do Google Drive. Você também pode usar como exercício, à medida que você for acessando as questões, você vai procurando lá na lei. As respostas é uma forma de você ter um contato visual com a norma, e esse contato visual vai fazer com que você fixe a norma, que você memorize, que você já tenha essa intimidade, essa absorção do conteúdo da norma. Certo, gente? Então vamos passar para a questão 9. Muito bem, gente, questão 9, nossa penúltima questão. A pergunta é sobre o ato de delegação, que é disciplinado em um capítulo específico da 9784. E o enunciado afirma ainda mais que ele pode ser alcançado pelo fenômeno da preclusão. Isso está certo ou errado? Dê a pausa, escolha ou pesquise a resposta e depois avance o vídeo. Acabou então o suspense. Gabarito aí da questão 9 está errado. Em verdade, a questão ela tem 2 errinhos. Um deles está com relação à afirmação que o enunciado da questão traz, dizendo que a delegação ela é tratada em um capítulo específico da 9784. Na verdade, o assunto delegação está dentro da temática da competência. Então, é o capítulo 6 da lei, mas não está escrito lá da delegação, está escrito da competência. Então, o enunciado da questão fez parecer de que há um capítulo específico na 9784 que traz o assunto delegação. É verdade que tem um capítulo na 9784 que traz o assunto delegação, que, como eu falei, é o capítulo 6, mas a delegação não nomeia o capítulo. Quem nomeia é a competência, entendido? E o outro errinho está em dizer que a delegação ela pode ser alcançada pelo fenômeno da preclusão. Isso está errado e você vai conferir na lei, conforme você já visualizou aí no slide do gabarito, no artigo 14, parágrafo 2º. Você vai ler lá, vai estar lá escrito que o ato de delegação é revogável a qualquer tempo, ou seja, não preclui.
Alguém aí do outro lado pode estar falando assim, ai, pelo amor de Deus, juridiquês não, porque eu não sou da área do direito. Amiguinhos, meus lindinhos e lindinhas, a partir do momento que você vira concurseiro, seja bem-vindo. Você passa a estar inserido no mundo do direito. Então é muito importante que você conheça os termos e as expressões que são usadas no mundo do direito, até porque muitas vezes o examinador pega assim pedaços de obras doutrinárias sobre aquela área do direito em específico e lança na prova. Então, você tendo noção do que significa os termos, as expressões utilizadas pelos juristas, isso já é um grande diferencial para você. A preclusão, o que ela é? A preclusão é o seguinte, a preclusão é quando você pode exercer um direito, digamos assim, mas ele tem um tempo específico, tem que ser exercido em um momento específico. Se você não exercer naquele momento, aquilo preclui, você perde o direito. Guardadas as devidas proporções, é como se passasse o prazo para você exercer aquele direito seu. Compreendido? Vamos para a questão 10 agora, nossa derradeira questão. Vamos lá então. Questão 10, a última questão aqui desse nosso vídeo. Ela traz aqui no enunciado situações e ao final o examinador pergunta, aliás, ele afirma se essas situações descritas são situações em que pode se restar configurada a suspeição, seja do servidor ou da autoridade. Essas situações que estão aqui, que eu não vou ficar lendo, para não ofender a inteligência de vocês, mas essas situações aqui descritas são o que a lei traz como situações em que pode haver uma alegação de suspeição por parte do servidor ou da autoridade? Vamos responder. Prontinho, a resposta é errado. Essas situações aqui, descritas no enunciado da questão, são situações aonde fica configurado o impedimento do servidor ou da autoridade. Como vocês estão visualizando aí no pezinho do slide, são situações que estão descritas no artigo 18, do inciso 1 ao inciso 3, que são as situações em que pode ser alegado o impedimento, seja do servidor ou da autoridade. Já para os casos de suspeição, a gente vai conferir lá na lei o artigo 20. E os casos são bem pequenininhos. Para diferenciar uma da outra, perceba que os casos de impedimento são coisas mais objetivas. Ter participado do processo como testemunha, perito, representante, litigar, judicial ou administrativamente contra o interessado ou seu cônjuge ou companheiro. Já situações de suspeição são situações mais de foro íntimo, amizade íntima, inimigo capital, essas coisas assim, de um aspecto um pouco mais subjetivo, que são as situações de suspeição. No dia da prova, mesmo que a gente não se lembre exatamente o que é que a lei traz como impedimento ou suspeição, mas a gente tendo essa ideia da essência, da diferença entre uma e outra, nesse sentido objetivo, nesse sentido subjetivo, objetivo no que tange ao impedimento e subjetivo no que tange à suspeição, a gente mata a questão. Tudo bem, amados? Então, terminamos por aqui. E para finalizar o vídeo, como não poderia deixar de ser, vamos deixar aqui registrado o nosso agradecimento. Obrigada, lindinhos, obrigada, lindinhas, aí do outro lado que tem se mantido conosco, se mantiveram conosco até aqui o final do vídeo. Obrigada pela confiança, pela atenção, pela credibilidade nos nossos conteúdos. E até o próximo vídeo. Abraços da Pro.